Reunião matinal produzida por Pinkerton Yoka. Quando você pensa que algo assim só acontece a cada 20 ou 30 anos, realmente sinto que essa é uma oportunidade única na vida. O que deveria ter levado 10 minutos acabou levando 40. A gente fez um treinamento inútil, não foi? Tipo o Momotaro. Sim, aqui é o rei do YouTube. Obrigado pelo apoio de sempre. Temos feito reuniões vermelhas cerca de uma vez por semana, e hoje consegui gravar pela primeira vez em um tempo, e senti que o clima estava completamente diferente de antes. Aconteceu de ser nesse horário hoje. As pessoas ficam bem curiosas sobre que tipo de imagem uma reunião passa, né? Então, levando isso em consideração, gostaria de te perguntar como têm sido as reuniões ultimamente. Obrigado. Nós começamos a gravar desde cedo, mas hoje, ao invés de ser no hotel, fizemos na sala de reuniões do escritório. Agora tem mais gente. Reforçamos bastante nosso time de vendas em Tóquio. Alguns funcionários estão aqui presencialmente e outros participam pelo Zoom, né? Isso mesmo. A gente se conecta com cada filial em cada província pelo Zoom e faz isso toda manhã. Qual tem sido o principal assunto ultimamente? Assim como antes, são os desafios de curto prazo relacionados às vendas do dia a dia. A gente faz isso todo dia. Na verdade, hoje não foi para discutir os resultados do mês passado nem negociar para este mês. Dá para dizer que é uma transformação geral. Por exemplo, mudar nossas apresentações, testar marketing de afiliados ou querer saber mais sobre avatares de inteligência artificial. Aqueles primeiros 10 minutos de interesse das pessoas são realmente importantes. Na minha opinião, eu tenho uma ideia de que tipo de exemplo devemos dar sobre o que falar nesses primeiros 5 a 10 minutos. E tem um cara promissor, o Matsui, em quem eu pessoalmente deposito muita esperança. Pedi para ele fazer uma sessão de repetir depois de mim, mas não deu certo mesmo. Dessa vez foi um pouco fora do padrão, mas basicamente, como sempre, a gente olha para o mês passado e para agora. Tipo, o quê? Estamos atrás em quantos milhões? Ou, vamos fazer isso hoje em comparação com ontem, e por aí vai. É esse tipo de coisa em que a gente foca. Então, como uma diretriz principal, como as coisas estão agora? Tinha aquela sensação de, vamos focar em conquistar novos clientes, vamos montar um time para isso. Esse tipo de abordagem, né? Conquistar novos clientes é um tema eterno para a gente, então com certeza vamos continuar com isso. Mas o que mudou um pouco é a forma como despertamos o interesse das pessoas, seja fazendo com que se interessem pelos nossos produtos ou pelo marketing de afiliados como negócio. Essa parte de gerar interesse mudou um pouco. De certa forma, a gente não coloca mais o Ronaldinho tanto em destaque como antes. Claro, o Ronaldinho ainda chama muita atenção, mas quando se trata de realmente envolver a pessoa, isso é algo que acontece. É como a curva de crescimento da empresa. Primeiro, tem a fase inicial, e se tudo der certo, você entra numa fase de crescimento rápido. A teoria dos inovadores e a curva de crescimento da empresa realmente se alinham e, no segmento de inovadores, você pode tratar produtos em campos que estão realmente prestes a decolar como pioneiros, como a inteligência artificial. A própria empresa também pegou bem essa curva de crescimento, dá pra dizer, e ganhou impulso. Pessoalmente, acho que é a primeira vez no mundo que esse tipo de material chega para afiliados individuais como trabalho. Até agora, geralmente eram coisas em que o Ronaldinho estava envolvido, ou o Sr. Miyashi, por exemplo. Antes era mais sobre personalidades individuais, mas agora tem uma nuance um pouco diferente, não é? Isso porque as vendas realmente começaram a crescer, e agora dá pra ver de fato essa curva de crescimento. Não é mais só sobre as mesmas pessoas estarem envolvidas. Não é só sobre quem está fazendo o quê. Pode-se dizer que a força fundamental da empresa está começando a aparecer. Também acho que os tempos estão começando a caminhar nessa direção. Ou talvez seja melhor dizer que finalmente os tempos alcançaram isso. O fundador já vem dizendo há quase 3 anos que a inteligência artificial está chegando. A inteligência artificial está chegando e reconstruiu essa base. Essa foi a fase inicial da startup. Mas a partir daí, as vendas realmente decolaram e entramos em um período de rápido crescimento. E agora os tempos nos alcançaram. Quando as coisas começam a acontecer, tudo vai rápido, não é? A gente avançou rápido, mas o fundador diz que, com a inteligência artificial, os tempos estão avançando ainda mais depressa. Agora, essas duas coisas realmente se uniram. Colocando de outra forma, costumava-se dizer que, de cada 100 novas empresas, apenas 10 sobreviveriam ao primeiro ano. Isso significa que 90% fracassam. E então, dessas 10 que restam, mais 90% desaparecem no segundo ano. Ou seja, dizem que apenas uma em cada 100 empresas chega com segurança ao terceiro ano. Nossa empresa já superou esse obstáculo, mas mesmo que você sobreviva a esses 3 anos, a partir daí, seja ganhando realmente impulso ou apenas se mantendo, na verdade existem muitas empresas que apenas ficam ali, estagnadas. Dizem que apenas uma empresa a cada 20 anos experimenta um crescimento global explosivo. Acredito que, como uma empresa que oferece serviços de negócios de afiliados, provavelmente estamos entre as empresas que mais crescem no mundo. Os produtos que chegam até nós, do meu ponto de vista, do ponto de vista de Noitaro, geralmente estão nas categorias de maioria tardia ou retardatários. Exemplos comuns são cosméticos ou alimentos para a saúde. Normalmente, esses são produtos que pertencem aos segmentos de retardatários ou maioria tardia. Estou falando de empresas que estão entrando em um período de crescimento. Mesmo que elas tenham sucesso por um momento, às vezes esse sucesso é passageiro, e se isso leva a uma lucratividade de longo prazo é um pouco questionável.
Maioria tardia e retardatário são termos gerais. Na verdade, eu venho de uma área de transporte, então não sou particularmente forte com jargões de negócios. Mas existe essa teoria dos inovadores, empresas que desenvolvem novos campos. São eles que rapidamente se envolvem com novos produtos e coisas do tipo. Os early adopters são aqueles que analisam esses mercados. E então, dentro disso, você tem a maioria tardia e os retardatários. Quando se trata de mercados maduros, os usuários já estão saturados, certo? Esse é o caso da maioria dos produtos por aí. Então, nesse sentido, agora estamos desse lado. Os produtos já são bem conhecidos. Depois disso, tudo se resume a focar em pequenas diferenças. Como acontece com cosméticos, houve uma época em que toda cliente chegava com o rosto limpo. Essa foi realmente a era dos early adopters e da teoria dos inovadores que mencionei, que só aparece a cada 20 ou 30 anos. Quando penso nisso, sinto que não existe oportunidade melhor do que essa. E agora é isso que a inteligência artificial representa. Então, o fato de nossa empresa ter entrado nesse tipo de curva de crescimento nas vendas aconteceu rapidamente. Claro, isso se deve em parte ao poder dos afiliados, mas acredito que a visão do fundador é o maior fator. Está claro que essas duas curvas estão perfeitamente alinhadas nesse negócio. Então, por que não tentar o marketing de afiliados para isso? A pauta da reunião do partido, para simplificar, era praticar discurso de vendas. Mas o Matsui era tão ruim nisso que acabamos terminando só com ele. Que tipo de papel o Sr. Matsui tem? Ele não é muito bom nisso. É um mau exemplo, mas se for só repetir o que eu digo, tipo um repetidor, deveria correr bem, né? Então o papel dele era mostrar que, se você continuar praticando, vai melhorar nisso. Mas ele esquece o que disse há apenas 5 segundos. Bom dia a todos. Era para ele dizer bom dia a todos. Se ele conseguisse só fazer isso, estaria tudo certo, mas ele travou ali. Era para ele dizer bom dia a todos. Bom dia a todos. Na verdade, eu pratiquei ontem de manhã, ontem à noite e hoje de manhã. Guardei segredo e fui direto para a hora da verdade. Mesmo assim, quando os líderes de cada região viram aquilo, provavelmente pensaram em eu preciso assumir o papel do lado do King Tomioka. Mas no final, acabou ficando mais parecido com o lado do Matsui, então acabei fazendo tudo sozinho como exemplo. Eu estava assistindo todo mundo e eles estavam praticando direitinho. Então, mesmo que o Matsui não tenha conseguido fazer do jeito que eu falei, de certa forma, isso acabou sendo algo bom. Quanto ao objetivo de hoje, depois que o Matsui terminou, foi o Hara, e então. Era mais ou menos a época em que eles estavam decidindo se iam entrar na empresa ou não. Mas havia novos funcionários, cada um com sua própria personalidade. Se tinha alguém que já tinha sido hoteleiro, eu pedia para essa pessoa fazer, já que estavam na casa dos 20 e poucos anos e procurando o primeiro emprego. Depois disso, o Matsui deu uma escorregada e mostrou. Eu queria fazer de novo e colocar 2 ou 3 novos funcionários a partir dali, mas entendi que o Matsui encerraria às 10 horas. Tem uma parte que é copiada exatamente, mas Tomioka-san, se você falar de rugby aqui, então se fosse eu, seria beisebol, né? Ou algo assim. Se você acrescentar essas coisas, então teria feito isso ou aquilo, e acaba ficando legal. Existe uma sensação de linearidade, e como ouvinte, é fácil se identificar. Além disso, às vezes é uma explicação direcionada para quem está assistindo pelos, né? Por exemplo, quando você dá palestras para ex-funcionários de hotel. Você também encontra esse tipo de situação nas suas reuniões matinais regulares com os profissionais? Sim, encontramos. Quando eu realmente faço uma apresentação, uso um quadro branco para escrever as coisas. Mas mesmo quando escrevo no quadro branco desse jeito, ainda cometo erros nos diagramas. Tipo o ângulo das linhas horizontais, em cerca de uma cada 100 empresas, eu fico bem exigente com esses detalhes. Você sabe do que estou falando, né? É assim mesmo. Disseram que existem 3 níveis no ensino médio, e eu queria mostrar assim, mas aí perguntaram, e a curva de crescimento? E aí eu escrevi isso também. Foi assim que ficou. Espera um segundo, deixa eu ver. Eu quero muito que você preste atenção nessa parte quando for escrever. Bem aqui, nessa parte. Essa parte era para ser reta, sabe? E ontem teve alguém que fez essas curvas de crescimento. Desenhou até olhos nelas 2 vezes, e isso me impressionou de verdade. No começo, quando você tenta imitar alguma coisa, acaba cometendo erros, né? Mas, na verdade, eu acho que quem tenta imitar observando é o mais incrível, e acho que isso vale para as crianças também. Por exemplo, no Japão, no beisebol, quando você se prepara para rebater, ninguém faz assim. Eles sempre fazem desse jeito. E por quê? É porque eles veem beisebol na TV e acham divertido. Mesmo que as crianças pensem isso. Quando pegam um taco comprido, seguram assim, né? Eles não fazem assim. Eles estão aprendendo observando. Crianças que querem jogar beisebol não vão de repente a uma livraria comprar um livro sobre beisebol para estudar. Elas simplesmente começam a jogar. Elas tentam, e quando não conseguem acertar a bola, começam a se perguntar como podem acertar ou como podem lançar uma bola rápida. É aí que começam a pesquisar e tentar coisas diferentes para melhorar. Acho que isso deveria vir primeiro. É a mesma coisa com o nosso trabalho. Primeiro, você tenta imitar o que vê. Tente copiar alguém que ganha 1 milhão de ienes por mês. Depois receba feedback e faça ajustes. Acho que essa é a melhor maneira de fazer. É como brincar de faz de conta quando criança, mas na versão adulta.
Apresentações são, na verdade, sobre contar histórias. A parte difícil é que você precisa completar a história com uma história, mesmo sem saber o que vai acontecer. Recentemente, fizemos um exercício de treinamento bobo, Momotaro, sabe? Era uma vez um velhinho e uma velhinha. O velhinho foi cortar grama nas montanhas, e a velhinha foi lavar roupa no rio. Aí, algo veio descendo o rio, certo? Então eu disse, vamos tentar fazer uma frase de cada vez. E todo mundo conseguiu ir até o final da história. Mas aí eu saí bem no meio, justamente quando era algo veio descendo o rio. Uma melancia enorme veio boiando. Aí eu perguntei, beleza, o que a próxima pessoa disse? Existem várias opções para a próxima pessoa. A velhinha só ficou olhando a melancia passar. Quem pegasse a vez poderia dizer, minha melancia foi embora, mas quando ela olhou para o outro lado do rio de novo, dessa vez veio um pêssego. É assim que você pode continuar a história. Mas às vezes alguém realmente pega a melancia. Aí o treinamento passa a ser sobre como transformar a história de pegar uma melancia de volta para a história do Momotaro. Não importa como a história mude, você ainda precisa garantir que ela termine como Momotaro. No nosso caso, isso é como vendas. É isso mesmo. É um treinamento de negócios, saber se adaptar na hora. Assim você aumenta seu repertório. Você nunca sabe o que a outra pessoa vai dizer. É como, nesse 1 a 1, se aparecer uma melancia em vez de um pêssego, o que você faz? Você passa a conseguir lidar com qualquer coisa. A gente faz isso de manhã também ou durante as reuniões matinais. Às vezes, por impulso, eu simplesmente jogo isso no meio. O pessoal provavelmente pensa, lá vai o rei de novo. Você quase consegue ouvir conversas do tipo, lá vamos nós de novo, igual hoje. Mas sempre acaba sendo útil. É isso aí. A diferença entre eu e os outros, e acho que isso ainda é verdade até hoje, eu acredito que sou afiliado de marketing que fez mais sessões individuais do que qualquer outra pessoa. Por isso acho que sou quem tem mais truques na manga quando se trata de 1 a 1. E como jogador, por ter passado tanto tempo subindo desde o início, já tentei de tudo um pouco, então acho que tenho várias habilidades diferentes para usar. A gente estava falando sobre como são nossas reuniões regulares e como as coisas têm andado ultimamente, mas vamos falar sobre um dia específico em meados de abril. E aí, como estão as vendas? Para ser sincero, eu quase não quero nem falar. Estamos perdendo por uma diferença de pontuação dobrada. Quando eu digo pontuação dobrada, quero dizer algo como 300 milhões contra 600 milhões ou 400 milhões contra 800 milhões. A gente gravou isso bem na virada do mês. Parece que teremos folga amanhã e depois de amanhã. Na verdade, eu tirei 2 dias de folga. Eu estou fazendo isso, então é isso. Não, eu achei que poderia tirar esses dias de folga, mas agora meio que me arrependo de ter tirado esses dias de folga. Sinceramente, quando você tira 2 dias de folga seguidos do jeito tradicional, seu corpo fica travado e você não consegue se mexer. Pelo menos foi assim comigo no começo. Eu não consegui me adaptar, e isso ainda está me afetando hoje. Mesmo hoje, ainda não consegui me ajustar. Da próxima vez, mesmo que eu tire folga, acho que vou só descansar no dia seguinte ou algo assim. Tirar 2 dias de folga seguidos não é bom. Isso é algo que eu sempre disse, mas, na verdade, a gente ainda não se tornou um time forte, então não conseguimos nos organizar individualmente. Se eu não tomar a iniciativa, então... Afinal, dar 2 dias inteiros de folga para todo mundo. Quando perguntei para o Kato o que ele fez, ele disse, como foi decidido no dia, eu já tinha compromissos marcados, então acabei trabalhando. Eu também fiquei só sentado, meio que só passando o tempo, e tinha gente como o Kato que já tinha compromissos marcados. E, por sorte, foi uma daquelas raras ocasiões em que você consegue encontrar alguém que estava querendo ver. No fim das contas, acho que ninguém realmente tirou os 2 dias inteiros de folga. Mas, ao quebrar nossa rotina desse jeito, isso ainda está nos afetando. Ainda estamos sentindo os efeitos. Então, daqui pra frente, vamos continuar acumulando reuniões diárias como a de hoje e até o final do mês. É, isso mesmo. Dessa vez foi como trocar de marcha à força. Se comparar com um carro, é como sair da 4ª marcha direto para a 2ª, dando aquele tranco. Sem algo tão drástico assim, a gente não conseguiria mudar a situação. Também vamos acompanhar como ficaram os resultados de vendas, então acho que vamos perguntar sobre isso daqui pra frente. Por favor, continuem participando das nossas reuniões e compartilhando os relatórios de vendas. Mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês.